Olá pessoal, bem-vindos à segunda semana do nosso curso de Cartografia Básica. Nessa semana nós vamos falar sobre projeções cartográficas e sistema UTM. Então até aqui a gente já viu noções de geodésia, em que a gente aprendeu o que é o geóide, o elipsoide, que são as formas da gente representar a Terra. Vimos que matematicamente vamos representar pelo elipsoide. Aprendemos sobre os sistemas geodésicos de referência, que são os data. E vimos um pouco também sobre o sistema de coordenadas. Vimos o sistema de coordenada geodésica e o sistema de coordenada tridimensional cartesiano, que é o sistema utilizado pelo GNSS, pelo posicionamento do satélite. Então, entrando aí na segunda semana, a gente vai aprender sobre projeções cartográficas e o sistema UTM. Então, eu vou deixar um material no AVA, uma apostila sobre projeções cartográficas e sistema UTM, lembrando que é retirado da apostila de sistemas de coordenadas do professor Joel, da Universidade Federal de Viçosa. E aqui só para a gente poder introduzir o assunto sobre o que é projeções, e aí espero que vocês leiam o material, façam um bom estudo para poder responder o questionáriozinho aí da segunda semana. Então, quando a gente fala de projeções cartográficas, a gente está falando de representar a forma da Terra. Então, a gente vai representar a Terra de duas maneiras. Ou a gente vai utilizar um globo, ou a gente vai utilizar um mapa. O mapa é o que a gente já está acostumado, é um papel. E o globo, ele é bem parecido com esses globos de papelaria que a gente encontra, só que de maior precisão. Então, quando a gente faz a representação por globo, a gente reduz o tamanho da Terra, de maneira que a diferença dos eixos não faz, de acordo com a escala que a gente vai utilizar, ele não é representativo. Então, a gente pode representar a Terra como uma esfera perfeita, fazendo com que o globo seja mais fiel, aí por conta dessa dificuldade em se representar a diferença de eixo, que a escala é muito reduzida, então não é representativo. Agora, quando a gente está trabalhando com mapa, que é uma superfície plana, a gente vai representar o nosso elipsoide de maneira plana. E é aí que entra o principal problema nosso na cartografia, que é a gente trazer de um sistema curvo, que é o elipsoide, para o sistema plano, que são os nossos mapas. Os mapas, então, eles vão distorcer várias informações. Sempre que a gente sai de uma figura curva para uma figura plana, há, então, distorção das feições geométricas. E aí, a gente só não vai ter essa distorção quando a gente trabalha com pequenas extensões de terra, ou seja, quando a gente está falando de topografia. Quando a gente vai fazer uma planta topográfica, uma representação topográfica, a gente não precisa levar em consideração essas deformações, nem em distância, nem nas áreas e nem nos ângulos. Só que dentro da cartografia a gente trabalha com a projeção da Terra inteira, né? Então a gente vai ter que levar em consideração essas deformações. E essas deformações é inerente à projeção. Não tem jeito. Toda projeção que a gente vai utilizar vai acontecer a distorção de alguma forma, de alguma feição. Ok? O princípio do sistema de projeção cartográfico é como se fosse uma lanterna, um foco de luz, iluminando aí o nosso globo terrestre. Ao iluminar, os raios de luz vão ser projetados em cima de uma superfície de projeção. Aqui na figura a gente tem uma superfície plana. Então, os raios que passarem aqui por esse ponto na tela serão projetados nesse ponto na superfície plana. Os raios que passarem por aqui serão projetados nesse ponto na superfície plana. Significa que essa distância curva, ela vai ser essa distância reta, que não será a mesma distância que a gente tem aqui. Então, a gente vai ter uma deformação com relação à distância. Então, esse é o princípio que a gente tem do sistema de projeção, é projetar a superfície curva sobre uma superfície plana. É como se a gente fizesse um paralelo com o reto projetor das salas de aula, ok? Então, fazendo aí um paralelo com relação ao reto projetor, é basicamente essa ideia do sistema de projeção. Obviamente que de uma maneira mais precisa, de uma maneira mais técnica, mais científica, né? Só para a gente poder entender o que são os sistemas de projeção. Ok? Então, só para exemplificar alguns sistemas de projeções existentes, a gente tem aqui um sistema de projeção equivalente, e aí aqui eu gostaria que vocês dessem uma pausa no vídeo, ou fossem ler a apostila antes, para o vídeo, ler a apostila para que vocês possam entender essas classificações. Eu não quis colocar nos slides aqui porque é um texto um pouco longo e o vídeo poderia ficar muito extenso.
Então, lê a apostila, entende um pouquinho sobre os tipos de projeções, as suas classificações, e depois volta aqui para vocês poderem ver o exemplo. E aí aqui eu trago para vocês um exemplo de projeção equivalente, que é um tipo de projeção que mantém a área entre as quadrículas. Então, a relação de tamanho, a área de uma quadrícula vai ser a mesma em toda essa projeção. Essa aqui é a projeção de Haithoff, do globo inteiro. Então, a gente pode ver que a forma dessa quadrícula mais extrema aqui, ela é diferente da forma que tem aqui. Entretanto, a área dessa quadrícula vai ser, a área das duas quadrículas serão as mesmas. Isso é uma projeção equivalente, que mantém a área. Aqui nós temos uma projeção equidistante, em que a distância de qualquer ponto até esse ponto central de Brasília é mantida em verdadeira grandeza. Agora, em outras direções, não. Então, projeção equidistante é uma projeção que vai preservar a distância em uma determinada direção. E aqui nós temos uma projeção conforme. Ela não vai deformar o ângulo. Portanto, ela não vai deformar a forma. Então, nessa projeção, a gente garante que a forma do Brasil, por exemplo, é essa que se encontra aqui. Entretanto, a área encontrada aqui não é a mesma em verdadeira grandeza. Assim como a forma da Groenlândia aqui, ela vai ser a mesma que está se apresentando no mapa. Porém, em sua área, não. Aqui parece que, por exemplo, que a Groenlândia ela é muito maior do que o Brasil, o que não é verdade. Se vocês derem uma pesquisada aí, vocês vão ver. Então, essas são projeções conforme. Uma das projeções conforme que a gente mais utiliza é a projeção de Mercator. Projeção cilíndrica, ela vai ser uma projeção cilíndrica, vai manter a forma, porém ela vai deformar a distância e vai deformar a área. Essa projeção de Mercator, que a gente vê aqui na figura, é a projeção que foi baseado no sistema UTM, o Sistema Universal Transverso de Mercator. Ele utiliza, baseado nessa projeção, porém o cilindro, ao invés de estar na posição direta, ele vai estar na posição transversa. Por isso o nome da projeção, UTM, Universal Transversa de Mercator. Universal porque engloba o globo inteiro, transversa porque a posição do cilindro vai estar na posição transversa, de acordo com as classificações que vocês vão ver na apostila, e de Mercator porque ela é baseada nessa projeção de Mercator, ok? O nosso sistema UTM, então, que é baseado nesses cilindros, ele vai formar 60 cilindros para dividir a nossa Terra em 60 fusos. Então, cada cilindro desse aqui, a gente pode ver que é um cilindro preto relacionado a esse fuso 23 e esse cilindro azul relacionado ao fuso 24. Vai dividir em fusos de mesmo tamanho, cobrindo aí todo o globo. Cada tamanho de fuso vai ser 6 graus. Então, a gente vai ter um fuso inteiro, correspondente aí temos o meridiano extremo, o meridiano central. Temos aqui 2 meridianos de secância em que estão em verdadeira grandeza. E lendo lá na apostila, vocês vão entender melhor o que seriam esses meridianos de secância. E vai saber as deformações que a gente tem aqui. Só para que vocês possam entender um pouquinho sobre o que é a projeção UTM. Na projeção UTM está explicadinho lá, na apostila. E aqui no Brasil, a gente tem a projeção UTM saindo do fuso 18 até o fuso 25. O fuso do Espírito Santo está aqui, ó, no fuso 24, só um pedacinho passando no fuso 23, aqui na divisa com Minas Gerais. Então, a gente tem aqui na Grande Vitória, todo o fuso 24, o Espírito Santo a Grande Vitória compreende aqui todo dentro do fuso 24. Ok? Vocês vão entender um pouquinho melhor sobre isso lá na apostila. Tranquilo? Fazer um vídeo mais breve. Espero que vocês leiam a apostila direitinho. Qualquer dúvida, podem procurar no fórum, podem me mandar mensagem, pode procurar no grupo do WhatsApp, que eu estou lá. Qualquer dúvida mesmo, vocês podem procurar. Na próxima semana, a gente vai aprender sobre o sistema de coordenada UTM. Para não ficar muito corrido, devido a um pequeno atraso aí, eu não decidi que esse sistema de coordenada a gente vai falar na próxima semana. E aí, juntamente com o sistema de coordenada, a gente já fala sobre as deformações e o problema de escala que a gente tem. Ok? Bons estudos e até semana que vem.